Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade. No programa de hoje, vamos conversar com o ex-governador, ex-senador, algumas vezes pelo estado do Paraná, também que durante 40 anos foi filiado ao PMDB, hoje MDB, e que agora fará uma nova filiação partidária. Vamos conversar com ele sobre a conjuntura política nacional e os novos caminhos de Roberto Requião. Seja bem-vindo, governador, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, é um prazer enorme poder conversar com você, principalmente porque você é um cientista político e nós precisamos de muita referência do que acontece no mundo lá atrás, que aconteceu lá atrás, o que acontece agora, para entender o que está acontecendo no Brasil. O Brasil vinha relativamente bem. Muitos erros de governos progressistas, muitos acertos, mas o nosso processo civilizatório avançava de uma forma clara. E, de repente, nós somos vítima de um acidente eleitoral, de um brutal retrocesso, originado numa guerra híbrida contra o Brasil, na desmoralização da política, das instituições, e nessa tentativa brutal da geopolítica norte-americana de transformar o nosso país num espaço extremamente vulnerado a favor da concentração do grande capital. Sem Nós dúvida, né? estamos numa recessão dificilmente entendível para o comum das pessoas. Mas nós queremos transformar isso, Robson. E para transformar uma realidade, temos que conhecê-la com profundidade e antecipadamente. Perfeito. E um dos pontos importantes que você destacou, governador, é exatamente essa questão de que o que acontece atualmente no Brasil não é um fato isolado, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro cumpre passo a passo uma cartilha do discurso, as coisas que aprova no Congresso, do seu jeito de ser e de se colocar para o público e de se comunicar, tudo dentro de uma cartilha que não é do Brasil, que vem de fora e que ele não está só internacionalmente. Sabemos, inclusive, das derrotas que alguns da extrema-direita, como Donald Trump e outros países, têm acontecido, né? E a gente espera que no Brasil haja esse mesmo destino para que a gente se liberte desse soluço terrível que o Brasil tem passado. E eu pergunto, estou lhe chamando de governador, quem já foi rei não perde a majestade, o senhor já governou o Paraná, já foi senador e também, vamos falar sobre isso ainda na entrevista de hoje, deve ser candidato novamente ao governo. Mas eu gostaria que o senhor avaliasse, né? Qual é o principal aspecto, na sua avaliação, que a população brasileira deveria se dar conta do que significa a presença de Jair Bolsonaro na administração, na gestão pública do país, mas que ainda não se deu conta, principalmente seus próprios seguidores?
Robson, o Bolsonaro, nesse circo em que se transformou o nosso país, não passa de um mero animador de picadeiro. O Bolsonaro foi utilizado, nas últimas eleições presidenciais, pelo capital financeiro, esse capital vadio, que tenta assumir o comando do mundo, com a globalização, inclusive, dos bancos centrais, um único banco central, com um desprezo total pelas pessoas, pela felicidade, pela condição humana dos habitantes de cada país, e no caso do nosso país. Atrás do Bolsonaro está o capital financeiro, capital vadio que não produz nada, não produz um botão da sua camisa, a peça de uma máquina, e vive da ciranda financeira estabelecida nas bolsas. É o capital improdutivo que força a dívida de países, controla os juros e que, no Brasil, está representado por um Banco Central agora. Não sei de que maneira isso passou pelo Congresso Nacional, independente. O capital é gerido através do Banco Central, sem influência dos governos, sem consideração pela vida das pessoas. E nós aprovamos essa barbaridade. Bolsonaro é um animador de picadeiro. E é um político que cá entre nós dois, que os bolsonaristas não nos escutem, já morreu politicamente, ele não existe mais. Então, o problema agora está em nos livrarmos dessa brutal concentração de renda e essa desumanização total da política. Veja o que aconteceu agora na CPI da Covid. Eles estão considerando o lucro acima de tudo. Não houve combate à Covid, houve uma tentativa de manutenção do sistema financeiro e do sistema econômico, mesmo com a aceleração da morte de brasileiros. 14 dias numa UTI, depois disso, cortem o oxigênio, matem as pessoas, que matando as pessoas você resolve, do ponto de vista do liberalismo econômico, o problema da previdência social. Você estimula as pessoas a saírem às ruas, a tomarem drogas absolutamente ineficazes contra o vírus. Para quê? Para manter intacto o sistema de exploração, concentração de renda na mão de muito pouca gente. Agora, Robson, cá entre nós, isto é bíblico. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, na Bíblia, não é outro Deus e não é o diabo. Mamon, em hebraico, significa dinheiro. Não se pode servir ao Deus e ao dinheiro, ao sistema econômico concentrador. E nós estamos vivendo isso. Agora, o Bolsonaro já morreu, desapareceu. E eu percebo que, num processo eleitoral que continua sendo movido pela emotividade de cada pessoa, temos aí Lula e Bolsonaro. Não é bem por aí. Eu acredito que o Lula já ganhou a eleição para a presidência. Eu sou um especialista em pesquisa de opinião, em leitura, me dediquei a isso por muito tempo, e eu percebo que o Lula está eleito. Mas está faltando a proposta essencial de mudança do Brasil. Não é Lula e Bolsonaro. Nós temos que ter um projeto de recuperação da nossa economia, de crescimento do Brasil, de valorização do trabalho, que foi totalmente aniquilado com as leis que acabaram com a aposentadoria, acabaram com as garantias trabalhistas, aumentando carga horária, diminuindo o salário. Enquanto, Robson, o mundo hoje está numa linha contrária. Até o Biden... Até os Estados Unidos, exatamente. A China, a mesma coisa. E ficam dizendo, o país não pode gastar mais do que recebe. O país emite moeda sem se preocupar com o que recebe ou não, para o seu próprio desenvolvimento. Você emite moeda contra o quê? Você emite moeda contra as riquezas minerais, contra o petróleo, contra a capacidade de trabalho, a criatividade no país inteiro. Os Estados Unidos emite moeda à vontade, garantido pelo seu poderio econômico. Mas é isso que fez o New Deal, o crescimento na época da recessão. E a China faz a mesma coisa. E nós estamos com esta conversa. Daí dizem, o Robson,
Temos que governar como uma dona de casa. Até eu já disse essa besteira no início da minha carreira política. Temos que governar como uma dona de casa. Imagina, Robson, a sua mãe ou a minha mãe nessa crise. Elas são excelentes cozinheiras, mas não tem mais emprego para os filhos, a família está sem recurso e ela resolve montar uma pastelaria, porque pastel ela faz e muito bem. Ela, se não tiver acesso a um empréstimo, não terá como comprar uma máquina para amassar a massa e para estendê-la. Ela precisa de um financiamento inicial. Então, não existe essa história de que só se pode gastar o que se ganha. Então, quando não se ganha nada numa crise como a que nós estamos vivendo, nós vamos ter que morrer de fome. O capitalismo é suportado no dinheiro emprestado. Exato, né? E o capitalismo vive do próprio consumo. Se você tem cada vez mais uma massa de pessoas que não conseguem consumir e tem um poder aquisitivo cada vez menor ou zero, porque está desempregado, aí isso é fatal para o próprio capitalismo, né? E como o governador falava, um ponto nessa aventura. Daí, eu não tenho dúvida que o Lula é presidente da República, mas eu vejo o PT nacional dividido entre o pessoal da Fundação Perseu Obama, é esse o nome atual dessa fundação, que foi para a direita, estabilidade macroeconômica, que dizem que no momento não se preocupam com a autonomia do Banco Central e que durante a campanha do Haddad, do companheiro Haddad, do meu amigo Haddad, já propuseram a independência do Banco Central, mudando os princípios do próprio PT. Então, nós estamos vendo uma parte do PT que será elevado ao comando do país através do Lula, eu não tenho muita dúvida disso hoje, com as circunstâncias de hoje, propondo tratarem apenas da contenção das revoltas populares. Vamos cuidar do povo com políticas compensatórias, com bolsa isso, bolsa aquilo. Claro que isso é bacana num momento de extrema necessidade que o povo não tem o que comer. Mas se nós não tivermos um projeto nacional, nós não teremos nada. É necessário trabalhar a emancipação, né, governador? E um detalhe importante quando se fala na questão de independência do Banco Central, é importante perguntar: independência de quem? Independência do Estado e da política, né, onde há o controle social através das pressões políticas, ou independência do mercado? Né? Porque, de certo modo, parece ter ficado o Banco Central independente do Estado, do controle da sociedade. Mas está independente do mercado? Porque o mercado é que deve servir as pessoas, não as pessoas servirem ao mercado, né? É claro, mas o mercado, do ponto de vista do capitalismo clássico, sequer está sendo respeitado. É dependência do capital financeiro, do capital produtivo, da exploração, da ciranda das bolsas, da concentração de renda. E tratam as pessoas como objetos de trabalho, que podem ser descartadas e vou trabalhar uma vida inteira, ou quando estiverem por uma circunstância da má condição da economia, desempregada, descartadas e a vida descartada, como está fazendo essa Previde, como é o nome desse troço? A Prevent Senior, né? Prevent Transformando os humanos em cobaias, né? Mais do que em cobaias, em vítimas, em objetos a serem desconsiderados. Coloca, segundo eu vi o depoimento da advogada ontem, coloca o sujeito na UTI por 14 dias. Se ele não sair em 14 dias, corta o oxigênio. É assassinato. Esse pessoal devia ser liminarmente preso. E quando eu falo esse pessoal, é de Bolsonaro para baixo. Todos eles. Não têm alma, não têm coração, não têm mais a condição da humanidade e desrespeitam a população de uma forma brutal. Agora, atrás disso tudo está o domínio do capital financeiro. E esta briga de uma eleição que não é mais uma eleição propositiva, com propostas claras, mas é uma eleição emocional. E aí o meu amigo Lula, você sabe que eu sou amigo do Lula, aprecio a sua carreira, a sua vida simplesmente fantástica, a sua sensibilidade com a pobreza que ele já viveu. Mas, de repente, querem transformar a candidatura do Lula
uma estrutura gerencial contra as revoltas populares, mantendo todas as conquistas do liberalismo assassino, que despreza a condição de pessoas humanas de um povo inteiro. É isso que nós temos que evitar. Daí você me perguntaria, Nestor, mas Requião, com quem estás? Eu estou com o Brasil. E eu estou fazendo, não essas críticas, não entenda como críticas, provocações. Provocações para tentar fazer com que as pessoas entendam e possamos evoluir com uma proposta nacional. Soberania novamente, respeito ao trabalho, crescimento econômico sustentável, abertura da mídia para que a gente possa discutir os problemas nacionais, porque cá entre nós, eu tropeço um pouco nessa história do identitarismo. Sou um homofóbico? Pasme, Robson, eu sou o presidente de honra do LGTBS do Paraná. Pelo que fiz no meu governo, pelo respeito que tenho às pessoas, na qualidade de pessoas. Mas eu não acredito que, ou melhor, eu acredito que esta luta identitária se sobrepõe à luta econômica. Ela desvirtua, ela diverte, do italiano divertere, desviar do que importa. Você não discute mais a exploração do trabalho, o fim do projeto nacional, a entrega da terra, da água, do petróleo e dos direitos dos trabalhadores. Mas nós temos evoluído muito nesse sentido. Eu era menino, eu tenho 80 anos hoje, corpinho de 44, muita disposição para trabalhar e ajudar a mudar o Brasil. Eu era menino. Se a gente chamasse um colega de escola de 10, 11 anos de viadinho na rua, ele sacava o canivete. Hoje, se você fizer isso, se uma criança fizer isso com outra, o supostamente atingido pela piada não saca o canivete, ele dá uma gargalhada, porque o mundo está começando a entender que as pessoas têm o direito de se definir sexualmente, e, na minha opinião, é uma definição genética, não é? Porque nós, quando estamos no útero das nossas mães, até o momento, nós não somos nem homem nem mulher. Os cromossomos se manifestam mais adiante. Então, eu estou na linha do Papa. Eu não estou nessa onda de orgulho gay. Eu tenho a convicção que nós temos que ser orgulho de sermos pessoas humanas, respeitando todas elas. E essa política identitária, de certa forma, diverte, de diverter, desviar do que importa. É um pouco o pensamento do Gessé Souza, né? Que fala também, né, como a Wendy Brown e alguns autores, né, da diferença das lutas de reconhecimento, né, que nós temos aí no mundo, né? Digamos assim, aquela disputa das lutas classistas ou identitárias, enfim. Mas é um tema bastante polêmico e dá para a gente conversar muito. Mas eu gostaria de nessa polêmica também... eu fico com o Papa. Muito bem. A atitude que o Papa tomou. Papa, o orgulho gay. Ele não se pronunciou contra isso. Ele convidou todos os movimentos identitários na Itália para um café da tarde no Vaticano, mostrando o respeito e a consideração que ele tem com as pessoas. Se Deus os fez assim, disse o Papa, por que eu vou querer modificá-los ou me opor a eles? O princípio Acabou cristão, correta, apesar de ser argentino, hein, Robson? É verdade. Agora, governador, gostaria de lhe provocar sobre o seu novo destino partidário, né? Depois de 40 anos, você deixou o MDB, o PMDB, e agora deverá fazer uma nova opção. Aqui e acolá, o que nós ouvimos é a especulação de que você poderia ir para o PSB de bola ou para o PDT, ou o PDT que tem Ciro Gomes, ou o PSB que tem o Alessandro Molon, que tem o Marcelo Freixo, agora o governador Flávio Dino do Maranhão, o Carlos Siqueira, ou mesmo para o PT, que tem o presidente Lula e tantos outros. Qual deve ser o destino de Roberto Requião para, a partir deste partido, disputar as próximas eleições aí no Paraná como candidato ao governo? Robson, você cometeu um lapso quando escreveu o PSB. O PSB é o partido da Tabata Amaral agora também.
Sim, também a Tabata entrou no partido, exatamente. com um comportamento terrível do ponto de vista das necessidades reais da sociedade brasileira e dos trabalhadores. Eu, aqui no Paraná, estou tentando montar uma frente. Eu recebi convites desses partidos que você colocou e de mais alguns. Minha amiga Luiz Helena me telefonou esses dias também. Então, Da é rede. PSB, PT, PDT, mas nós estamos trabalhando juntos. E o que me impressiona e me impulsiona a dar continuidade à minha participação política, uma vez que eu consegui aprender tanto durante os mandatos que eu exerci, nos últimos anos eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, presidente latino. Eu fui presidente da seção brasileira do Parlasul e do Parlatino, com sede em Montevidéu e sede no Panamá. No Parlatino, a minha sede era Bruxelas. Eu aprendi muito conversando com os principais líderes políticos e tendo contato direto com as ideias econômicas do mundo. Vi o que aconteceu com a Grécia, as dificuldades da Alemanha com o liberalismo econômico e tudo mais. Esses partidos todos me convidaram a participar dos seus quadros, mas colocaram uma questão que me sensibiliza e me dá energia e força para continuar nessa luta. Requião, em qualquer legenda que você estiver, nós estaremos te apoiando. O PDT colocou dessa maneira, o Lupe veio na minha casa, colocou isso assim, os companheiros do Paraná também estão insistindo, a mesma coisa o PT. Então, nós estamos tentando montar uma frente política que resgate a possibilidade de uma unidade. A frente que eu recomendo, pessoalmente, para a disputa presidencial. Eu acho que nós devemos ter um projeto único de crescimento econômico sustentável, resgate dos valores e direitos do trabalho, valorização do trabalho e de resgate da soberania. E eu vou mais longe. Eu gostaria de ter o compromisso de que empresas públicas essenciais para o desenvolvimento do Brasil fossem novamente nacionalizadas. O Sem mundo, dúvida. Robson, Principalmente quando a gente fala em petróleo e gás, né? E água. E a água, exatamente. Londres e Paris estão estatizando a água privatizada, porque não dá certo isso, são bens. Fora da disputa econômica, do mercado, são bens essenciais à vida. Uma empresa de água não pode ser objeto de aumento do lucro dos seus acionistas. Ela tem que ter, constitucionalmente, uma qualidade boa e um preço módico para atender a população, as famílias, o crescimento industrial. A mesma coisa a energia elétrica. Por quê? Você imagina a nossa Eletrobras na mão de investidores de fundos do Qatar, de Dubai, da França, da China, dos Estados Unidos. Os investidores sequer sabem onde fica o Brasil direito. No nosso caso do Paraná, eles desconhecem a existência do Estado. E eles vão querer o quê? Eles vão querer aumentar os seus lucros, os dividendos das ações. Independente das consequências, né? Como é que você faz isso? Se diminui o investimento, se assegura no monopólio e sobe a tarifa. Aqui no Paraná... Que está aí, governador, a primeira mentira dessa história de privatizar, né? Que não há concorrência, não há livre concorrência. Não há esse mercado, não vai ter duas companhias elétricas no estado disputando o consumidor, não haverão duas refinarias, né, disputando, digamos, a preferência do consumidor para que essa livre concorrência baixe os preços. Pelo contrário, está aí o resultado, gasolina a R$ 7,00 em várias partes do Brasil e aumentando cada vez mais, né? Agora, governador, me responda, qual será seu destino partidário dentro dessa frente formada? O senhor está mais simpático, mais inclinado aí para o PT, aí para o PSB, ou aí para o PDT, ou para a rede? Eu tenho uma identidade maior, não com o PT na Fundação Perseu Obama. Veja bem, era Perseu Obama. Agora ela está com uma proposta de direita. Ela está propondo, inclusive, a manutenção, o descaso com a independência do Banco Central. E na campanha do Haddad, eles já mudaram, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a proposta partidária do PT para isso.
liberdade para o Banco Central na mão dos banqueiros. Eu me identifico muito com o pessoal de base do PT. Tá? Agora, eu sou amigo pessoal do Lula, mas sou amigo pessoal do Ciro. Eu fico inconformado com o ritmo dessa campanha de agressões. O Ciro, vou mostrar o que o PT fez. E eu tenho alguma autoridade para me manifestar, Robson. Eu era senador. Eu apoiei o governo do PT nas políticas compensatórias e tudo mais. Abra o site do Senado e procure os meus pronunciamentos. Eu bati duro na política do Meirelles, eu bati duro na política do Levi e do Nelson Barbosa. Eu apoiava o veso popular do PT, mas nunca me conformei com o neoliberalismo na condução das finanças, que deu no que deu, né? Então, estou dizendo isso para você por quê? O Ciro agora critica o PT. Quando eu criticava, ele era ministro do Lula. Foi ministro da Dilma. Eu acho o seguinte, cometemos erros. Aos nossos erros temos que chamar de experiência para não repeti-los. O erro não pode ser uma acusação definitiva de um partido que tem uma base formidável. Eu acho, no entanto, que o Ciro é importantíssimo nesse processo político para colocar na mesa a discussão da economia que ninguém discute. Senão fica essa conversa mole. Vamos dar comida para os pobres de novo. Almoço, jantar e café da manhã. Um lanchinho, se for possível. Mas não se questiona mais o domínio e a hegemonia do capital financeiro no Banco Central? Diz, não, vamos privatizar as empresas. E a questão da dívida pública também, não é, governador? Que precisa ser rediscutida, auditada. Inclusive, claro, a base da Constituição. Precisamos de uma fiscalização. Mas quando a Fundação Perseu Obama diz que nós temos que transformar as empresas públicas em empresas de economia mista, ela está cometendo um crime contra o Brasil. Empresa de economia mista. Você veja o Banco do Brasil hoje. Tem 59,6% das ações na Bolsa. A maior parte disso, 90%, na Bolsa de Nova York. Portanto, está subordinado às regras da Bolsa de Nova York e, num problema judicial, esse problema será terceirizado para a justiça norte-americana. Daí me diz, não, tem a Golden Share, a tal ação de ouro que faz com que o governo tenha a última palavra na venda total de uma empresa pública. Não vale nada. É só você ver o que está acontecendo hoje. Com o Golden Share, não tentaram vender a Embraer, que não deu certo porque a Boeing faliu. Agora querem privatizar a eletricidade, a Caixa Econômica. Daí elas não servirão mais ao Brasil e ao nosso desenvolvimento. Elas vão servir ao lucro dos acionistas. E lucro dos acionistas num banco é com o aumento dos juros. É o spread aumentado, não é? E nenhuma intenção clara de provocar o desenvolvimento econômico do nosso país para viabilizar um número maior de empregos. Então, acho que essas coisas estão erradas. Você me pergunta para que partido eu vou. Eu estou procurando uma proposta fundamental, nacionalista, democrática e popular, nas mãos de um presidente da República com a máxima clareza. Ah, você é contra a Frente Ampla. Eu não sou contra a Frente Ampla. Se nós tivermos um programa claro e amanhã o sujeito que votou no Bolsonaro, que acreditou no liberalismo, disser não, eu estava equivocado, eu vou com vocês nessa proposta, acho perfeito. Mas quando a Frente Ampla se transforma numa negociação pessoal, não, nós vamos agora com o Lula ou com o Ciro, mas nós queremos o Ministério da Fazenda, nós queremos uma política econômica a favor da concentração de renda. É uma canalice, é uma tapeação. Mas as eleições no Brasil, Robson, têm sido emocionais sempre. Foi assim que o Collor se elegeu, foi assim que o Fernando Henrique se elegeu, que o próprio Lula se elegeu com o fracasso de governos anteriores. Eu queria um pouco mais de concretude nisso e de esclarecimento e de politização nesse processo. E projeto não de tenho nação, dúvida né? alguma, não tenho dúvida alguma que o Lula é um instrumento mais viável para a derrota do fundamentalismo bolsonarista e tudo. Mas vejo atrás disso tudo a tentativa do capital financeiro de dominar, como já dominou, de certa forma, o governo do Lula. Estamos conversando com o ex-senador e ex-governador pelo estado do Paraná,
Roberto Requião. Para você que nos acompanha pela TVT, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa com toda a análise da conjuntura política nacional.